Todos nós vamos morrer. Não importa quem tu és, não importa o que tens, um dia tudo acaba. Mas a pergunta que quase ninguém faz é por quê? Por que que a morte existe? Se Deus criou tudo perfeito, por que nós envelhecemos, sofremos e morremos? E se eu te disser que a morte não fazia parte do plano original? E pior, que aquilo que aconteceu no início da humanidade ainda está a afetar a tua vida hoje, fica até ao fim, porque o que vais descobrir pode mudar a forma como tu vês a vida e a morte. No início, não existia morte. A Bíblia descreve um mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. O ser humano foi criado para viver, não para morrer. Adão e Eva viviam em harmonia com Deus. Não havia medo, não havia culpa. Mas no centro desse paraíso existia algo estranho, uma árvore. Árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem clara, não comas dela. Agora pensa comigo. Se tudo era perfeito, por que Deus colocou algo que poderia destruir tudo? A resposta é simples, mas profunda. Livre-arbítrio. Sem escolha. Não existe amor verdadeiro. E foi exatamente essa escolha que trouxe a morte ao mundo. A serpente aparece, não com força, mas com palavras. Dúvida. Será que Deus disse mesmo isso? E aqui começa o maior erro da humanidade: questionar Deus e confiar mais em si mesmo. Eva olha para o fruto, deseja e come. Adão faz o mesmo e naquele instante tudo muda. Não foi só desobediência, foi uma ruptura, uma separação entre o homem e Deus. E a morte entrou, mas atenção, eles não morreram imediatamente. Então o que aconteceu? A morte começou por dentro, espiritual, depois emocional e por fim, física. A morte não começou no corpo, começou na alma. Muita gente pensa que morrer é só parar de respirar. Mas segundo a Bíblia, morrer é separação. Separação de Deus, separação da vida verdadeira. Quando Adão pecou, ele não perdeu só o paraíso, ele perdeu a conexão com a fonte da vida. E sem essa conexão, o corpo começa a morrer. É como tirar um peixe da água. Ele pode até sobreviver por alguns minutos, mas já está condenado. E é exatamente isso que aconteceu com a humanidade. Desde então, todos nascemos com essa quebra e por isso, todos morremos. Mas aqui está algo ainda mais profundo. A morte não é só física. Quantas pessoas estão vivas, mas por dentro já morreram? Sem esperança, sem propósito, sem direção. Agora vem a pergunta mais difícil. Se Deus sabia de tudo, por que permitiu? Por que não impediu? A resposta não é simples, mas é poderosa. Deus não queria robôs, queria pessoas que escolhessem amar. E isso envolve risco. Mas há algo ainda mais surpreendente. Mesmo sabendo que o homem iria cair, Deus já tinha um plano. Logo no início, ele dá uma promessa, uma solução futura. Ou seja, a morte entrou no mundo, mas não ficou sem resposta. A história não termina na queda. Desde Gênesis, a Bíblia aponta para algo maior. Uma redenção, uma restauração. A morte não é o fim, é uma consequência, mas não é o destino final. Porque se a morte entrou por uma escolha, a vida também pode voltar por outra. E aqui está o ponto mais forte. Deus não abandonou o ser humano. Mesmo depois da queda, ele continuou presente. Guiando, chamando, esperando. Talvez o maior problema não seja a morte, mas viver sem entender por que estamos aqui. Então agora, volta à pergunta inicial. Por que morremos? Não é só biologia, não é só tempo. É consequência de algo que começou muito antes de nós. Mas ao mesmo tempo, é um lembrete de que esta vida não é tudo. E talvez a morte não seja o fim da história, mas o início de algo que poucos estão preparados para enfrentar. Agora pensa, se tu sabes que vais morrer, como estás a viver? Estás preparado? Ou estás apenas a ignorar até ser tarde demais? Se este vídeo te fez pensar, então ele cumpriu o propósito. Porque entender a morte é o primeiro passo para entender a vida. E talvez ainda há tempo de mudar tudo.